Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Sou o professor Felipe Prestes. Estamos aqui para mais uma das aulas aqui do nosso grego intermediário, onde temos o grande prazer e privilégio de avaliar, analisar todas as questões concernentes àquilo que é a sintaxe do grego bíblico. Eu sempre preciso lembrar e agradecer a Deus pela Escola Charles Spurgeon, porque dificilmente teríamos alguém com essa visão, né? Então, de fato, a visão de espalhar conhecimento bíblico e de algo tão específico assim, mas que graças a Deus tem abençoado tantas pessoas. Deus seja louvado por isso. Vamos seguir adiante aqui. Na última aula a gente parou aqui no capítulo 1, versículo 8 de Apocalipse, basicamente mostrando o artigo como um substantivador. E nesse caso um substantivador de verbos finitos. No caso aí nós temos egoimi, to, alpha, kai, to, o, Leikyrios Hotheos, Hoon, aquele que era, aliás, aquele que é, Kai Hoen, aquele que era, e aí nós temos um verbo finito, né? No caso, aquele que é, como a gente falou já, uma afirmação de eternidade, 3 vezes, né, basicamente, em relação à pessoa do Senhor Jesus Cristo. E agora finalmente ele termina falando Ho Pantocrator. Panto lembra da ideia de pan, de panta, de ideia de panteísmo, por exemplo, tem a ideia de todo, né? Essa ideia de pan tem a ideia de todo no grego. E também nós temos krator, você lembra da ideia de poder, né? Tem até o jogo lá, o God of War, e tem o Kratos, né? O Kratos, e ele tem a ver com. Eu acho que ele é o deus. Exatamente, né? Ele é o deus da guerra, né? God of War. E a ideia do Kratos tem a ver com poder, ok? Muito bem. Tendo falado isso, vamos aqui então para o nosso próximo texto, que é também um texto de Apocalipse. Lembra que eu falei algumas vezes que nós haveríamos de ver uma estrutura um tanto semelhante no livro de Apocalipse, certo? Então vamos avaliar essa questão aqui. Acho que a minha tela não está mostrando tudo, porque nós precisamos ver aqui também a nossa. Temos que ir até o final aí do slide, certo? Só um minutinho aqui, pessoal. Aqui temos nosso slide aqui, beleza. E aí a gente vai poder ter o que a gente precisa aqui dentro da nossa aula. Muito bem. A questão aqui, como eu estava falando, é apresentar alguma estrutura, né? Algumas estruturas que a gente vê se repetindo no texto de Apocalipse. E essa estrutura, ela é um tanto comum, como eu falei. E nesse caso, nós vamos aqui para Apocalipse 4:8. Nós temos Kai ta tessera zoa. Kai ta tessera zoa. Perceba aqui que nós temos Kai. Desculpe, acabou. Deixa eu acertar aqui. Beleza. Kai ta tessera. Tessera é a ideia de 4, né? Então, e os 4, Kai ta. Lembra do. A gente chegou a falar, eu acredito que a gente falou, sobre o artigo como substantivador de numerais, né? Por exemplo, interjeições, no caso aqui, os 4, certo? Kai ta tessera zoa. Então, os 4 seres, né? No caso aí, Kai, 4, tessera, nós temos o ta, que é o os, e aí nós temos zoa, que é a ideia de seres viventes, certo? A palavra zoa tem a ver com isso, né? Com uma criatura viva, ou um animal também, às vezes é chamado aí de zoa, né? Temos uma coisa viva, né? Um ser vivo
ou também, como falei, um animal às vezes é assim chamado. Então, ele, pelo que eu estou percebendo aqui, ele não aparece tantas vezes no Novo Testamento. É uma palavra, deixa-me vê-lo aqui. Acabei de desculpe. Deixa-me ver aqui. Eu acho que ele aparece algumas vezes, na verdade. Sim, aparece 23 vezes no Novo Testamento. Achei que seria menos, mas não. E dessas 23 vezes, 20 delas são em Apocalipse. Também algo interessante. Temos muitas outras no Antigo Testamento na Septuaginta, mas para o nosso propósito aqui, saiba que Zoa aparece 23 vezes no Novo Testamento, certo? E, por exemplo, fora de Apocalipse, quando tem, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos. Então a palavra animais é traduzida por Zoa. Segundo Pedro, também temos esses, todavia, como brutos e racionais. Nesse caso, essa palavra brutos e racionais, no caso aí, foi traduzida. Aliás, a ideia de brutos, né? O irracionais está aqui, é a palavra áloga, mas Zoa está aqui com a ideia de brutos, quase como animais. Segundo Pedro 2,12. E também Judas 1,10. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que não compreendem por instinto natural, como brutos sem razão. Novamente a mesma expressão, mas agora em Judas. Então esse brutos aí é de Zoa, a ideia de animal ou de ser vivente, dependendo aí do contexto, certo? No mais, o que a gente vê em Apocalipse é referência a esses seres viventes. Muito bem, uma dicasinha aí sobre palavra. Eu gosto muito de a gente avaliar o uso de palavras, isso é bem interessante se chamar a atenção, certo? Por quê? Quando a gente fala de uso de palavras, quando a gente fala de lexicologia, né? De uso de palavras, do uso das palavras e a etimologia, esse tipo de coisa, a gente está falando sobre... Acho que a esquerda está faltando espaço também. A gente está falando sobre algo muito importante, que é como a gente pode avaliar melhor essa parte essa parte, como a gente conhece, aqui, ó, de como a gente pode apresentar. Bem aqui. Tá. O que eu estava querendo falar é o seguinte: uso de palavras. Como é que a gente faz a análise do uso de palavras? Talvez esse seja o estudo das palavras, seja uma das questões mais complexas, talvez mais mal utilizadas do grego. E mais mal utilizadas e infelizmente mais utilizadas. Entendo o que eu falei. O estudo de palavras, o estudo do uso de palavras, ele é muitas vezes utilizado no grego e muitas vezes mal utilizado. Por quê? Por que isso acontece? É bom a gente se perguntar, né? Porque normalmente as pessoas acham que o grego ele é basicamente análise de palavras. Então, como aquela palavra está no original? Geralmente essa é a pergunta, né? Professor, gostaria de saber como é essa palavra no original e tal. O que acontece é que muitas vezes não é bem feito esse estudo de palavras. O estudo de palavras ele não resolve todos os problemas. Mas a forma mais interessante de fazer o estudo de palavras, e pelo menos o passo inicial que todo estudante de grego deveria fazer com relação ao estudo de palavras, é ver como é o uso daquela palavra em outros contextos. Como é o uso daquela palavra em outros contextos. Por quê, professor? Exatamente porque quando a gente, por exemplo, vê como Judas e Pedro se referem a essa mesma palavra, é isso que vale.
E também como João utiliza essa mesma palavra dentro do seu texto de Apocalipse, é uma palavra que aparece eminentemente em Apocalipse. É esse tipo de estudo de palavras que a gente tem que fazer. E às vezes as pessoas ficam se perdendo no estudo de palavras em estudos de palavras que são inócuos em si mesmos. Porque eles, de fato, no final das contas, eles não fazem sentido a partir do que as pessoas têm feito. E, na verdade, esse é o estudo de palavras, como eu falei. É o uso. É o uso. O léxico tem o seu papel de dizer o que aquela palavra significa. Mas o que vai fazer a grande diferença é você mesmo analisar essa palavra foi utilizada com esse sentido nesse contexto. É isso que o estudo de palavras realmente faz de diferença para a gente. Tendo falado sobre isso, nós temos aqui Kaita Tessera Zoa, e aí nós temos Hen. Hen é a palavra para é o numeral 1, certo? Hen no grego tem a ver com o numeral 1. Então, Hen, Kath tem a ver com cada, né? Cada porque tem Hen novamente, né? Então, cada um deles, né? Cada um deles, no caso, como nós temos aí, tendo Erron, certo? E aí nós temos o seguinte, nós temos Aná. Esse Aná tem a ver com a ideia de sobre si, né? Cada um deles, respectivamente, 6 asas, então cheio de olhos, mas a ideia é dizer basicamente que eles tinham cada um deles, né? Então esse Anai tem a ver com essa ideia ainda de cada um deles, respectivamente, né? Como a gente pode ver aqui. E aí nós temos Pitégeras, Rex, que são 6 asas, certo? Nós temos aqui também a palavra Kichleten, certo? Kichleten, melhor dizendo, Kai Esothen. Então essas duas palavras aqui, que é Kichlothen, Kai Esothen, são traduzidas aqui exatamente por ao redor, certo? Kichlothen seria ao redor e Esothen é por dentro. Então eles estão cheios de olhos, né? Como a gente tem aí, porque temos aqui, ó, Gemusin. Gemusin é o verbo, no caso, que é o verbo encher, né? Então eles estão cheios, Gemusin, cheios, estão cheios. E aí, ophthalmon, como você deve lembrar, a palavra ophthalmon nos lembra de oftalmologia, por exemplo, tem a ideia de olhos, né? Então, cheio de olhos, ophthalmon, de olhos. Aqui, de olhos. E aí nós temos Kai Anapousin, Uk Erhusin. Esse Anapousin é a ideia de descanso, de cessar. Então, nesse caso, eles Uk Erhusin não tem, certo? Uk Erhusin não tem. Lembra de erro, do verbo ter. Então, eu tenho erro. Então, uk erhusin. Eles não têm. Eles não têm o quê? Anapulsin. Eles não têm descanso. E aí nós temos remeras, que é de dia, cai nictos, de noite. E esse nem é uma partícula aditiva, né? Seria só que no caso negativo. Você, ao invés de falar i, você fala nem. Mas no caso ele foi traduzido por nem a partir do kai aqui, ó.
O Kai. Ah, professor, mas o Kai é E. Ele é também, mas ele significa, além disso, ele significa nem se ele está numa questão negativa, no caso. O grego também tem a sua forma negativa, né, de aditiva, mas nesse caso foi traduzido como a partir do Kai, ok? E aí nós temos Legontes. Legontes. Legontes, como você sabe, vem do verbo lego, que significa eu digo. E no caso, eles não tinham descanso nem de dia nem de noite, proclamando, ou seja, dizendo, legontes. O que? Hagios, hagios, hagios. Eles não tinham descanso dizendo hagios, hagios, hagios. Eles não tinham descanso dizendo Hagios Santo, Hagios Santo, Hagios Santo. Eles não tinham descanso dizendo Hagios, Hagios, Hagios. Kyrios Hotheos. Santo é o Senhor. Kyrios Hotheos. Santo, santo, santo é Kyrios Hotheos é o Senhor Deus. Kyrios Hotheos. E aí nós temos Deus, o Senhor, né? O Senhor Deus. E aí nós temos Ho Pantocrator. Ho Pantocrator. Você já viu a tradução dessa palavra? O Todo-Poderoso. Ho Pantocrator. O Todo-Poderoso. Santo, santo, santo. Kyrios Ho Theos. Ho Pantocrator. O Todo-Poderoso. E aí o que nós temos adiante? Nós temos Hoen, aquele que era, como foi traduzido aqui, ó, aquele que era. Kai Hoon, que é. Kai Ho é Homenos, e que há de vir. Então você pode ver que somente pela ideia de Hoen, como você pode notar aqui, Hoen, nós temos aí então um artigo, o artigo Ho, mais o verbo. E qual é o verbo? É o verbo eimi na sua forma imperfeita. É um verbo, trata-se de um verbo finito? Sim, trata-se de um verbo finito. Por quê? Porque ele é um verbo que chama sobre si a ideia de um sujeito, né? Por isso ele é um verbo finito. Então, esse artigo Ho, ele está conceitualizando, ele está individualizando esse verbo. Qual é o papel do verbo? O verbo tem o papel de trazer, né, a ideia de descrição de ação, de estado e tal. Mas, nesse caso, o artigo pegou o verbo e transformou o verbo em um indivíduo, digamos assim, né, em um conceito. Aquele que é. Ho-on. Ho-on. O, literalmente, gente, literalmente, seria o era. Certo? O era. Muitas aspas aqui, né? Nem vou escrever porque nem vale a pena. Mas literalmente seria o era. Ou o que era. Ou aquele que era. Quando a gente coloca assim, aquele que era, fica mais claro pra gente, obviamente. Mas o que a gente precisa lembrar é que quando a gente tem a ideia de aquele que era, é porque a gente já colocou o nosso português na tradução. A gente já fez aquilo fazer sentido para a gente a partir do português. Mas para o grego ele vai ouvir literalmente, né, o era. E por que falar tudo isso? Só para deixar claro que que esse é o poder do artigo.
O artigo está tomando sobre si a perspectiva de individualizar, de tornar um substantivo aquilo que era basicamente um verbo. Transformou o verbo em um substantivo. Somente uma partículazinha, rho, fez isso aí. Então, esse é o poder do artigo. Ele aparece tantas vezes e, como eu costumo dizer para os alunos, o artigo aparece tantas milhares de vezes no Novo Testamento que é bom que você aprenda logo. Que você aprenda logo o seu significado. Por quê? Porque ele vai aparecer muitas vezes. Você vai se deparar com ele muitas vezes. Exatamente por isso é importante que você aprenda a mexer, digamos assim, a mexer com o artigo. E é exatamente por essa razão que temos aqui tantas vezes passado por isso. Muito bem. Seguindo adiante, nós temos aí a nossa... mais um texto, nesse caso é o texto de Apocalipse 11. Deixa eu abrir aqui em amarelo. Apocalipse 11, 17. Vamos lá. Apocalipse 11, 17. Eu até recomendo algo importante para que você saiba. Nós temos feito essas aulas aqui e você sempre recebe aqui a sua tradução, né? O texto e a tradução, e a gente faz a nossa análise e finalmente a explicação gramatical. Mas se eu posso recomendar algo para você, é que você faça esse exercício juntamente na aula dentro do seu Novo Testamento grego. Ah, professor, mas eu não tenho um Novo Testamento grego. O que eu faço? Você pode pegar um Novo Testamento grego na internet, não é PDF pirata, por favor, né? Temos muitos materiais gratuitos de fato na internet, especialmente em relação ao Novo Testamento grego. Você tem no Bible Arc, você tem no Bible Plus, né, no Olive Tree e outros, e Swords também. Então você tem alguns programas onde você pode baixar o Novo Testamento grego. E lá você pode imprimir, na verdade você pode copiar o texto e imprimir. Então algo interessante, caso você não tenha o Novo Testamento grego, seria de você imprimir alguns versículos que a gente vai analisar, certo? Justamente para você poder fazer essas comparações dentro da sua própria análise. Porque senão acaba ficando somente o professor, eu aqui apresentando para você os conceitos, mas quando a gente está analisando o nosso texto lá no nosso Novo Testamento grego, isso faz uma grande diferença. E se você acha que está dando muito trabalho a ideia de imprimir, né, o Novo Testamento grego, ou pelo menos algumas partes, alguns textos, você poderia realmente comprar o Novo Testamento grego. Não é tão caro, né? Já foi bem mais caro, né? Já posso dizer assim, na minha época, né? Não sou tão velho, mas já posso dizer, na minha época era bem mais caro, né? Hoje você consegue, a Sociedade Bíblica do Brasil já tem produzido o Novo Testamento grego e você já pode ter acesso a ele a partir do aqui do Brasil. Antes a gente fazia isso importado, né? Isso saía bem mais caro. Então, um toque aí para você. Tem um Novo Testamento grego. Quem está no grego básico, eu não recomendo, certo? No grego 1 e 2, eu nem recomendo comprar Novo Testamento grego, gramática, um bocado de gramática, léxico, chave linguística. Às vezes tem essa perspectiva, né? O aluno começa e ele quer os recursos, ele quer os livros, ele quer saber o que é. E normalmente esses recursos são mais caros, né? Os materiais linguísticos ligados ao grego são livros mais caros. E aí o aluno gasta uma montanha de dinheiro e às vezes ele não segue para frente, né? Não segue adiante no grego. Então, nos primeiros anos, pelo menos no primeiro ano de grego, eu não recomendo ao aluno comprar nada. Apenas assistir às minhas aulas e seguir os nossos materiais. Mas quando a gente vai para o segundo ano de grego, né, e daí em diante, que é o caso aqui do grego intermediário, segundo ano em diante, normalmente do grego a gente analisa essas questões, aí já se pressupõe que você
já chegou em muitas aulas, você já tem o suficiente para reconhecer que o grego agora faz parte da sua vida. Você viu a importância dele, pagou o preço de aprender as primeiras palavras e tudo isso, e agora você tem acesso ao Novo Testamento, pode ter acesso ao Novo Testamento grego. Então já é a sua hora de comprar. Seria quase como alguém que está aprendendo a tocar violão e não tem um violão, mas ele já está aprendendo há um ano. Bom, então já está passando da hora dele ter o seu próprio violão, né? Então, uma comparaçãozinha simples aí, mas que faz a gente pensar. Na próxima aula a gente continua. Espero que você tenha compreendido aqui o que a gente apresentou e que Deus nos abençoe. Um abraço. Valeu.